A conduta que não mata. Vamos juntos? A conduta que não mata. Irmão, quem esteve aqui na Páscoa sabe que o pastor pregou a respeito da festa da Páscoa. Eu preguei a respeito do verdadeiro sentido da Páscoa no domingo. E eu mostrava que a libertação, que a Páscoa representa a libertação física e a libertação espiritual. E eu até fiz um comentário que se Judas, meu irmão, tivesse visto Jesus ressuscitar, ele teria se perdoado a si mesmo. E eu vi essa semana o pastor Michael Marks falar uma frase que ele disse assim: Judas teria que ter aguentado, ou melhor, ter se mantido vivo mais um dia apenas. Porque se ele tivesse visto Jesus ressuscitado, ele não teria se matado. Eu fiquei bem feliz porque eu disse: Deus, nós estamos na mesma direção. E eu vou mostrar para você, irmão, que tem coisas que não é oração que vai mudar a vida de uma pessoa. Tem coisas que não é um jejum que vai mudar a vida de uma pessoa, mas é a maneira que você se conduz diante das pessoas. Como assim, pastor? João capítulo 8, versículo 2 diz assim, a Bíblia Sagrada: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. 4, pode continuar. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, né? Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Agora, olha que forte, irmão. Tu, pois, que dizes? Você vê que é interessante, irmão. Por quê? Porque Jesus estava dentro do templo ensinando a palavra e trouxeram aquela mulher que, com toda clareza, eu vou dizer para você, era uma pecadora, foi pega num ato de adultério. Só que o que chama a atenção? Que quando trouxeram aquela mulher para ele, trouxeram aquela mulher para ele com qual propósito, pastor? Para receber a opinião dele. Para ver o que ele diria que deveria ser feito com aquela pecadora. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, quantas vezes conosco não é muito diferente disso? Como assim? Sabe quando você não tem nada a ver com o problema e as pessoas trazem o problema dos outros para você? Quem já aconteceu isso? Levanta a mão. E pastor, por que acontece isso? Porque normalmente as pessoas, elas querem que você dê a sua opinião. Elas querem que você fale sobre o erro dos outros. Para quê? Para tentar te enredar. Você vê que é interessante, irmão. Eles usaram a própria lei de Moisés e disseram: olha, nós pegamos essa mulher pecadora no ato de adultério e o que o senhor nos diz? A lei diz que tem que apedrejar, mas a gente quer saber a sua opinião. Dá um sorriso pro irmão do lado e diga para ele assim, ó: cuidado com a opinião que você tem da vida dos outros. Irmão, são essas coisas muitas vezes que nos prejudicam. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Olha o versículo 6, por favor. E isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o a... Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na... Então você vê que é interessante, irmão. O propósito não era saber o porquê que essa mulher estava adulterando. Não. O propósito era tentar acusar Jesus. O propósito era tentá-lo, meu irmão, achar alguma coisa contra ele. E aí você tem que entender, quando as pessoas trazem um problema para você, um erro dos outros, para você opinar, aquilo ali vem para ser o quê? Uma acusação do diabo contra você. Aquilo ali, meu irmão, vai vir como uma tentação para quê? Para tentar desestabilizar. Você vê que é interessante, trazem a mulher até Jesus, e aí você sabe a história que depois Jesus vai dizer assim, ó: quem não está em pecado que atire a primeira pedra, né? Aí a Bíblia diz que um por um começa a se retirar e Jesus disse para ela: olha, mulher, nem eu te condeno. Mas o que eu quero que você entenda, esse ponto, meu irmão, qual que é, pastor? Que trouxeram aquela mulher como um problema para Jesus. Entenda bem, ela não era um problema dele, mas trouxeram ela como um problema. E se ele tivesse dado a opinião errada, irmão, a coisa ia desandar. Eles iam acusar ele. Pastor, e por que isso acontece? Olha só o que vai dizer Tiago capítulo 1. Vamos ver o que Jesus praticou em Tiago capítulo 1? Abra lá no nome de Jesus. Tiago capítulo 1, por favor. No nome de Jesus.
Hebreus, Tiago. Tiago é bem no finalzinho da Bíblia, né? Lá no versículo 19, irmão. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós aqui em Tiago 1,19. Diz assim, ó. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para, tardio para, e tardio para ser. Vamos colocar na linguagem de hoje esse versículo, Ana, por favor? Olha como é que ele fica na linguagem de hoje aqui na televisão, irmão. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para... E ficar com quê? Então, se você parar para analisar, irmão, foi o que Jesus fez. E é essa atitude de Jesus de parar para ouvir é um ensinamento para nós. Por quê, pastor? Porque quando você para ouvir, você não só tem uma resposta para dar, mas você aprende a compreender uma situação. Já aconteceu o caso comigo de uma pessoa vir, irmão, e começar a falar um monte de coisas, desculpa usar essa expressão, você vai me entender, um monte de besteira, e a minha vontade era na hora de dar aquela resposta, sabe aquela resposta assim? Pum! Quem já teve essa vontade? Né? Sabe aquela vontade assim, vou dar no meio. Mas na hora Deus fala assim, calma, e eu começar a olhar para a pessoa e daqui a um pouco dizer assim para ela, ô fulano, o que aconteceu contigo? Não aconteceu nada. Não, fala o que está acontecendo. E aí a pessoa se desmoronar chorando e daqui a um pouco contar, porque aconteceu isso, tu vê que não tinha nada a ver comigo. Por quê, pastor? Porque quando nós, irmão, atentamos para ouvir, nós não só encontramos uma resposta, como nós começamos a compreender uma situação. Então, quando Jesus começou a escrever com o dedo no chão, ele estava parando para ouvir. E você vê que eles continuaram insistindo. Então, dá um sorriso para o irmão e diga assim, aprenda a ouvir mais, irmão. Ô, pastor, mas as coisas que eu ouço não é fácil. Pastor, as coisas que eu ouço não é fácil. Mas, irmão, olhe para mim. Você não é aquela pessoa que aprova o pecado, mas você tem que ser aquela pessoa que ama o pecador. Jesus em nenhum momento disse assim, ó, ela teve o ato certo, mas Jesus compreendeu a situação e disse, quem não está no pecado, que seja o primeiro a tirar a... Irmão, você vê que Jesus fez todos eles se examinar. Jesus compreendeu como mudar aquela situação, né? Você vê que é interessante, Jesus espera, ouve e depois ele fala. Eu até botei, ó, tardio para falar por quê? Porque disciplina para pensar antes de agir. Então Jesus consegue compreender a situação e ele consegue, meu irmão, pensar antes de responder. Então quando ele responde, ele dá uma palavra certeira. E é isso que nós precisamos entender. Se alguém trouxe um problema que não é teu, se alguém fez alguma coisa errada, mas trouxer essa situação para você opinar, ore a Deus e diga, Deus me ensina a aprender a ouvir, me ensina, Deus, a aprender a falar, e o principal, ó, mas demore para falar e ficar com o quê? Irmão, você vê que em nenhum momento Jesus tratou a mulher com raiva e nem os religiosos. Eu até anotei no meu estudo, eu botei, ó, mesmo sabendo da hipocrisia, não se irou. Ele podia ter dito para os religiosos, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês são tudo um bando de pecado? Ele agiu assim? Não. Por quê, pastor? Porque ele sabia que ele tinha que ter uma conduta certa. Ô irmão, quantas vezes a gente fica com raiva de certa situação? Quem já pensou assim, mas eu não tenho nada a ver com isso? Quem já pensou assim? Levanta a mão. Diga pro irmão lá sorrindo assim, ó, não fica com raiva, irmão. Ô pastor, eu tô com raiva da pessoa que está aqui no meu lado, então não olhe pro lado. Pastor, por que você tá brincando, irmão? Tô brincando, não é para ficar ninguém com raiva de ninguém. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, a gente tem que aprender a ter essa conduta. A gente precisa aprender a parar para ouvir, para compreender as coisas. Nós precisamos aprender a controlar a nossa fala, ser disciplinado antes de falar, pensar, e nós precisamos ter controle dos nossos sentimentos. E por que não dá para ficar com raiva, pastor? Olha o versículo 20, pode ser na linguagem de hoje. Olha o que diz no 20, ó. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então olhe para mim, o que Deus queria daquela mulher, irmão? Salvação. O que Deus queria daquela mulher? Tirar ela do pecado. Por isso que Jesus olha para ela e diz assim, ó, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais.
Então, é isso que nós temos que entender. Se eu deixar as minhas emoções entrar, irmão, não vai ser produzido aquilo que Deus aprova. Tanto que o versículo 21, eu quero que você leia com muita calma, mas olha o que diz, ó. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Então eu te pergunto, a imoralidade estava nos religiosos ou na mulher? Quem que foi pega no ato de adultério? O pecado estava na... Agora eu te pergunto, e a má conduta? Nos religiosos. Irmão, olhe para mim, entenda bem. Muitas vezes você pode estar no pecado, mas você pode ter a conduta errada. Tem gente que ela não está no pecado, mas ela tem uma conduta errada com o pecador. Quem está me compreendendo, levanta sua mão. Tem gente que diz assim, porque meu marido faz tudo isso, não sei o quê, a minha esposa não sei o quê, meu filho não sei o quê. Tá, tudo bem, ele está no pecado, tá, mas é a tua conduta. Olha o que ele está dizendo, portanto, deixe todo costume moral, pecadão, imoralidade e toda má. Então, é isso que eu tenho que analisar. Hoje eu que estou lidando com um pecador. Pastor, trouxeram um problema que não era meu, o que eu faço? Pastor, eu não fiz nada de errado, agora colocaram em mim, isso aí é o diabo tentando contra a minha vida. Irmão, mantenha a conduta certa. O texto está sendo claro, deixa o costume moral. Deus não aprova o pecado. Deus não aprovava esse ato de adultério, essa mulher está adulterando, ferindo o próprio corpo com pecado, não. Mas também ele diz mais, ó, e toda má conduta. A maneira que Jesus conduziu a situação, a conduta dele de parar, de ouvir, de falar uma palavra que fez aqueles homens todos se examinar, se retirar, a maneira dele se portar com aquela mulher em adultério, foi o que tirou ela do pecado, não foi uma oração. Não foi um jejum. Olhe para mim, não foi expulsar um demônio. Pastor, mas não tem que orar? Sim, tem casos que é oração. Tem casos que é expulsar um demônio, irmão. Tem casos que sim, mas tem casos que o que vai libertar a pessoa é como você olha para ela. É como você lida com ela, diferente dos religiosos. É em vez de você pegar a pedra para tirar, é você, diga para o irmão sorrindo, faz assim com o dedo assim, ó. Faz assim, é escrever no chão, irmão. Né? Eu até brincava com a igreja hoje, eu fiquei me lembrando quando eu li essa coisa da pedra, me lembrando quando eu era pequeno, novinho. Eu ia para a escola, irmão, era muito brigão. Quem aqui era brigão na época da escola? As brigas de hoje são até meio perigosas, né? Todo mundo armado. Mas eu era brigão. Aí quando chegava na escola, assim, ó, briga, eu ia brigar, eu pegava uma pedra na mão. Eu era um fiapo, irmão. Eu era muito magrinho, mas sempre com uma pedra na mão. Eu ia ficar pensando, se me atirar a pedra, eu vou atirar também. Né? Eu era um fiapo de gente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, muitas vezes tem gente que atira a pedra, com pouco toma uma pedrada. Quem está entendendo, levante sua mão. Agora, a minha conduta de um homem de Deus pode converter muita gente. É isso que eu tenho que parar para analisar. Isso aqui me tocou muito forte, irmão. Deixe todo o costume imoral. Muita gente não tem isso, não está no pecado, mas a gente muitas vezes erra na conduta. Ó. E toda a má conduta. Aí olha que forte que ele vai dizer, ó. E aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de quem? A qual pode o quê? Então, olhe para mim, toda palavra é uma semente plantada dentro da gente. E essa semente não é para ficar aqui, não. Ela tem que dar fruto. E muitas vezes, por que não dá fruto, pastor? Porque a pessoa fica com raiva. Porque a pessoa, meu irmão, ela age sem pensar. Por quê, pastor? Porque a pessoa muitas vezes não procura compreender a situação. Olha o que ele está dizendo. Aceitem com humildade a mensagem. Quem aqui aceita Jesus na sua vida todos os dias? Você quer uma mudança de Jesus para você, sim ou não? Então, aceite com humildade a mensagem que Deus planta. Isso aqui é forte no coração de vocês. Então, irmão, Deus sempre está colocando uma semente, uma palavra, para nós perdoar, para nós ter compaixão, para nós ter paz, para nós ter paciência. Só que se eu não aceitar essa palavra, então não vai haver salvação. Quem está me entendendo? Você vê que o que Jesus fez aqui foi fantástico, irmão. Foi um milagre sobrenatural, sem oração, sem jejum, apenas o quê? Escrevendo no chão e dando uma palavra certeira. Que fez todos aqueles homens que estavam ali, irmão, cheios de raiva, de ira, querendo apedrejar uma mulher que era pecadora. Entenda bem, o pecado estava ali, o ato estava ali. Mas ele consegue reverter uma situação. Diga glória a Deus.
Quem quer aprender isso também, levanta a mão. Aí eu vou te mostrar um segundo caso bem rapidinho, que está lá em 1 Samuel 25. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pergunta por irmão do lado sorrindo aí, irmão. Vocês estão muito sérios hoje, gente. Meu Deus do céu. Acho que são tudo gremista e colorado. Estão tudo no meio da tabela. Né? Irmão, brincadeiras à parte. Pergunta por irmão do lado sorrindo aí, como é que tem sido a tua conduta, irmão? Porque, querido, entenda bem, muitas vezes as atitudes das pessoas podem mudar a nossa conduta. Mas aí que tá, pastor, o que é ser de Deus? É você saber lidar com o erro dos outros, irmão. Porque muitas vezes o erro dos outros vai bater na tua porta. Muitas vezes as atitudes dos outros vão querer procurar a tua opinião. Tu viu, já viu aquela frase assim, ó, tu viu o que o fulano fez? Tu viu como é que ele age? Irmão, isso é muito sério. Por isso que a gente tem que ser de Deus. E por que o senhor está usando esse segundo exemplo, pastor? Porque eu queria falar com você aqui de 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 2 e 3, sobre esse caso. Diz assim, ó. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era homem muito poder. E tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Versículo 23, por favor. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher o quê? Abi. Era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de... Então olhe para mim. Aqui eu vou te mostrar, meu irmão, como a importância de uma pessoa ter uma boa conduta com pessoas que são duras e malignas de obra. Como assim, pastor? Esse Nabal, você vê que ele era um homem muito rico. E ele era um homem, pessoal, que ele gostava de se favorecer dos outros. Mas ele não gostava de favorecer ninguém. Ele procurava sempre ser ajudado, né? Meu irmão, quando favorecia ele, estava tudo bem. Quem conhece umas pessoas assim? Levanta a mão. Não aponte dedo, pelo amor de Deus. Irmão. Mas quem conhece, levanta a mão. Aí quando é a favor da pessoa, dá um sorriso e diga assim, aleluia. E quando é contra? Irmão, quem é assim, desculpa falar, mas isso é ser duro e ser, como diz a Bíblia, maligno nas obras. Pastor, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, irmão, os pastores das ovelhas dele estiveram lá em Carmelo, né? Aonde Davi estava com seus guerreiros. E o Davi foi lá, irmão, e cuidou deles, deixou eles comer, favoreceu eles. Tanto que o versículo 4 vai dizer assim, ó, vamos pegar um pouquinho mais da história. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, lá no deserto, né, perdão. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome, como és? Então Davi não disse assim, ó, vão lá pedir qualquer coisa, não. Diga para eles, vocês vão lá em Carmelo, e diga para eles, que para Nabal, que vocês vieram em nome do rei. Aí ele vai dizer mais, ó, versículo 6, vamos continuar. E assim direis àquele próspero, então ele era um homem próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens, tenha paz. Versículo 7, agora, pois, tem ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Versículo 8, pergunta aos teus jovens e eles te dirão, e estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia, dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares a... Então, o que eles pediram? Nos dê uma bênção, nos dê um pouco de comida, o que favorecer. Você vê que em nenhum momento, irmão, eles foram mal educados. Sim ou não? Bom dia, diga glória a Deus. Fala aí, bom dia. Diga assim, boa tarde. Diga boa noite. Isso é educação, não é? Quem gosta de usar essas palavras? Diga para o irmão, isso aí é educação de casa, meu irmão. Né? Você vê que eles chegaram e disseram, paz, paz, paz. Fala aí, paz, paz, paz. Então eles usaram de palavras, meu irmão, boas, não foram lá para pressionar. Versículo 9. E chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Então só falaram que o Davi mandou. 10.
E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi, quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde? Versículo 12. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme essas. Então, olhe para mim. Aqui você concorda comigo que ele era um homem que gostava de se favorecer, mas não queria favorecer os outros? Diga bem alto comigo assim: egoísta. Irmão, isso a gente vive muito nos dias de hoje. Você pode ver que tem muita gente assim no dia de hoje. Vou dizer para você, isso é um pecado também. Você negar um prato de comida para alguém que está com fome, irmão. Quem está entendendo, levanta sua mão. Só que o que me chama a atenção? O Davi, diz a Bíblia, que ele ficou furioso, irmão. Ele ficou furioso. Ele juntou os seus jovens e disse assim: então nós vamos lá, agora vamos acabar com ele. Só que quando ele vai para ir lá, né, acabar com o Nabal, sabe quem que saiu de encontro ao Davi? A esposa dele. A esposa dele passou assim, com mantimento, e disse: ó rei, perdoa meu marido. Ele é um homem, vou usar uma linguagem de hoje, posso falar? Segundo o pastor Vargas, tá? O mensageiro Vargas, pronto. Aí joga nas costas do mensageiro. Esse homem é cabeçudo. Quem conhece usa assim? Vou usar uma expressão que não vai cabral, né? Esse homem é um... né? Não dá bola para ele e tal. Irmão, ela conseguiu convencer o Davi a não fazer aquilo. Conseguiu, pastor? Conseguiu. Só que olha que coisa forte, como a coisa era tão séria. Lá no versículo 35 diz assim, ó. 35. Então Davi tomou da mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. E vês aqui que tenho dado ouvidos à tua e tenho aceitado a tua face. Versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, porque não lhe deu a entender palavra alguma, pequena e nem grande, até a luz da... Então, olhe para mim, pastor, por que o Davi não matou o Nabal? Porque tinha uma mulher com bom entendimento. Você vê que o Nabal, ele era um homem egoísta, que ele era um alcoólatra. Ele era um homem duro, meu irmão, de malignas obras. Ele era um bêbado. Você vê que ela teve que falar com o Davi. Pastor, o que tem a ver isso comigo, com o que o senhor quer dizer? Você vê que essa mulher não orou. Essa mulher, o que ela teve? Uma conduta, irmão. Eu até anotei aqui no meu estudo, ó, eu botei: essa mulher convenceu a Davi escolhendo as palavras com o saber do... E o que ela evitou? Um massacre. Pastor, mas eu conheço a história depois. Irmão, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ela contou tudo para ele, o coração dele se endureceu, não durou 10 dias, ele morreu. Morreu, pastor? Morreu. Pastor, mas então para ela foi uma tragédia. Não. Sabe quem que quis casar com ela? Davi. Davi casou com ela depois. Então quer dizer, pastor, que se o meu marido é duro, né, maligno de obra, Deus mata ele e me dá outro. Não, não é isso. Não me interprete mal. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Que Deus, ele sempre vai estar ao lado de quem tem uma boa conduta. Quem tem uma boa conduta muda corações. Quem tem uma boa conduta livra a sua casa. Irmão, a família de Nabal, aqueles jovens, todo mundo poderia ter passado por um massacre muito grande. Mas aquela mulher não era só uma mulher formosa. Ela tinha bom entendimento. Por isso que eu intitulei a mensagem: a conduta que não mata. Pastor, o que eu preciso para que não venha haver destruição na minha casa? Diga comigo bem alto: pronto para ouvir, demorado para falar e não ficar com raiva. 3 coisas, irmão. Tá pronto para... Olhe para mim. E nem sempre ouvir é ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você tá pronto para ouvir, desculpa te usar essa expressão, é ouvir um monte de besteira. É ouvir um monte de coisa que você vai parar, você vai ouvir e você não vai responder. Pastor, mas eles estão falando um monte de besteira. Mas, irmão, procura compreender o porquê que essa pessoa está falando. Procura pensar: Deus, me mostra por que ele está sendo grosso desse jeito.
Por que ele está forçando uma situação? E aí você vai ver que Deus vai te dar a resposta certa. Meu irmão, pronto, tardio para falar, por que não falar tão rápido? Porque não adianta você responder se você não pensar antes de responder. E principalmente, por que não ficar com raiva? Porque a raiva humana, meu irmão, não opera o que Deus aprova. Tem gente que faz a coisa, que até tem umas coisas que acontecem. Pastor, mas eu fui lá e falei, tá, mas Deus aprovou? Não, pastor, eu joguei tudo, pastor Leandro, eu fiz me ouvir, pastor Leandro. Tudo que eu joguei tudo na cara, tudo que tinha que falar eu falei, tá, mas tudo que você falou pode ser verdade, mas Deus aprovou? Gerou aquilo que Deus aprova, irmão? Gerou fé, gerou arrependimento ou gerou mais raiva? Ou gerou mais revolta? Quem está me entendendo, levanta sua mão. Pastor, mas o problema não é meu, eu sei, irmão. Mas entenda bem, por mais que você não aprove o pecado, Deus nos chamou para amar o pecador. Quem está me entendendo, levanta sua mão. Por mais que você diz, pastor, eu não aprovo esse pecado, e não tem que aprovar pecado. Mas não esqueça que Deus chamou você para amar o pecador. A pessoa pode estar no maior pecado, se ela caiu nas tuas mãos, que a tua conduta leve ela para Deus. Que a tua conduta, irmão, possa trazer salvação para a vida dessa pessoa, em nome de... Quem entendeu, levanta a sua mão. Diga comigo bem alto, pronto para ouvir? Levanta 3 dedinhos, irmão. Vai lá, pronto para ouvir? Demorado para falar? Fala para o irmão, segura essa língua aí. O pastor vai dar uma vontade. Guarda a boca aí, irmão. Pronto para ouvir, demorado para... E ficar sem raiva. 3 coisas que se você tiver, irmão, você salva a tua família. 3 coisas que se você tiver, você constrange o coração das pessoas. 3 coisas que se você conseguir praticar, você vai ver que as pessoas vão começar a se examinar a si mesmo. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Então aplauda o nome de Jesus.